Em 2007, a revista World Soccer lançou uma lista com 50 adolescentes mais empolgantes do planeta. Nomes que, mais tarde, dominariam o futebol mundial. Ozil, Juan Mata, Toni Kroos, Karim Benzema, Ángel Di Maria, Sérgio Agüero, Gareth Bale. Mas quem liderava essa lista de prodígios? Quem era considerado o melhor de todos, superior que esses futuros astros? Esse jogador era Sadiq Adams, um nome que talvez hoje você nem reconheça, mas naquela época ele era uma promessa grandiosa, um jogador que encantava o mundo e carregava as esperanças de um continente. Sadiq Adams brilhou nas competições internacionais, destacando-se como o talento mais promissor da África. Ele era o tipo de jogador que fazia as pessoas prenderem a respiração, forte, ágil e com uma precisão letal. Um centroavante que parecia ter nascido para brilhar nos maiores palcos do futebol mundial, mas no auge do seu potencial, sua trajetória tomou um rumo inesperado. Questões legais, complicações familiares, obstáculos inesperados. O que acontece quando uma carreira repleta de potencial é interrompida por uma série de infortúnios? Essa é a história de Sadiq Adams, uma história de talento, expectativa e de uma série de obstáculos que o impediram de alcançar o estrelato mundial. No Campeonato Mundial Sub-17 da FIFA de 2007, na Coreia do Sul, Gana surpreendeu o mundo ao eliminar o Brasil, uma das seleções favoritas, um dos melhores times do torneio, nas oitavas de final. A derrota foi dura para o Brasil. Inclusive, muitos dos jogadores que jogaram o campeonato não tiveram mais oportunidade de jogar novamente pela amarelinha. A equipe, que muitos subestimavam, quase derrotou a Espanha e a Alemanha em jogos intensos, terminando em um impressionante quarto lugar. A razão por esse feito foi nada menos que o centroavante de velocidade relâmpago, Sadiq Adams. Adams brilhou na seleção sub-17 de Gana. Suas atuações, especialmente contra a Espanha, impressionaram até os técnicos e membros da equipe adversária. Afinal, ele estava se destacando incrivelmente, mesmo em comparação com os melhores jovens talentos da La Liga. Sadiq possuía uma combinação impressionante de velocidade, técnica e habilidade para marcar gols, o que o diferenciava dos demais jogadores desde muito jovem. Seu talento era inegável e não demorou muito para que ele atraísse atenção. No início dos anos 2000, atacantes fortes e físicos estavam em alta. Jogadores como Ronaldo, Adriano, Van Nistelrooy, Drogba e Ibrahimovic dominavam o cenário mundial. Talvez por isso, Sadiq tenha sido considerado o jogador de futebol mais empolgante do mundo na época. Ele até comentou: "Não podia acreditar que fui escolhido entre os 50 mais empolgantes do mundo, ao lado de alguns grandes nomes. Meu país ficou em quarto na competição. Eu estou muito feliz." Essa conquista não só aumentou a visibilidade do futebol ganês, mas também inspirou uma nova geração de jovens talentos africanos. A trajetória de Sadiq Adams trouxe esperanças para muitos garotos em Gana e em toda a África, mostrando que, com talento e dedicação, era possível competir e se destacar no cenário mundial. Ainda jovem e encaixando-se perfeitamente no porte físico e técnico valorizado na época, Sadiq Adams chamou a atenção dos olheiros de alguns dos maiores clubes europeus após o Mundial Sub-17. Pouco tempo depois do torneio, sem que ele esperasse, Sadiq recebeu uma ligação do Atlético de Madrid. O jovem atacante ficou animado com o contato, mas não fazia ideia de que o clube espanhol estava realmente muito interessado nele. Ele não esperava que fosse tão sério assim. No dia seguinte, representantes do Atlético de Madrid chegaram a Gana e ofereceram um contrato a Sadiq. Em questão de 3 dias, ele já havia obtido o visto espanhol e estava a caminho de Madrid. Para um jovem de Gana, onde as oportunidades no futebol são extremamente limitadas, as chances de assinar com um dos clubes mais renomados do mundo foi transformadora e cheia de promessas. No entanto, como Sadiq ainda era um menor de idade, a FIFA o impediu de assinar formalmente pelo time principal. Com isso, o Atlético não teve outra opção senão contratá-lo para a equipe reserva. Mesmo assim, Sadiq estava feliz em jogar na Espanha, aproveitando cada oportunidade. Atuando pelo Atlético de Madrid B, ele marcou 9 gols em 22 partidas, apesar de ter enfrentado uma injusta suspensão que o afastou por alguns meses.
A chegada de Sadiq Adams ao Atlético de Madrid inspirou outros jovens talentos ganeses e africanos. Sua rápida ascensão no futebol europeu provou que, com esforço e talento, mesmo jogadores vindos de contextos com poucos recursos e infraestrutura limitada podem alcançar grandes clubes de elite no cenário mundial. Pelo menos era o que ele pensava naquele momento. Mas a realidade logo se mostraria mais dura com ele. Foi então que as coisas começaram a desmoronar para Sadiq Adams. Depois de atender às expectativas do Atlético de Madrid, o clube decidiu promovê-lo para treinar com o time principal. Sadiq descreveu esse momento como o melhor da minha vida. Ele contou: antes de saírem, Agüero e Diego Forlán estavam por perto e tive a chance de jogar uma partida de Copa com eles e participar alguns treinos do time principal. Eu assisti esses craques pela TV quando era mais jovem, então treinar ao lado deles foi um verdadeiro sonho realizado. No entanto, quando o Atlético de Madrid estava prestes a integrá-lo ao time principal, Sadiq começou a enfrentar problemas inesperados. De repente, a FIFA voltou a interferir e um problema surgiu no contrato entre o jogador e o clube espanhol. No fim, Sadiq Adams, com apenas 18 anos, foi suspenso por 4 meses pela FIFA, o que acabou com seu contrato, forçando-o a voltar para a África. Para piorar, ele recebeu uma multa de 160 mil dinares tunisianos, aproximadamente 50 mil dólares, um valor bem superior ao que já havia recebido em qualquer clube em seu país natal. Era um dinheiro que ele literalmente não tinha. Como ele pagaria por aquilo? Nascido em Tamale, uma cidade no norte de Gana, Adams cresceu em meio a dificuldades econômicas, mas sempre teve uma paixão intensa pelo futebol. Como muitos jovens jogadores ganeses, ele começou a jogar nas ruas e em campos improvisados com amigos e vizinhos. Desde cedo, mostrou talento e habilidade no esporte, o que o levou a chamar a atenção de treinadores e olheiros locais. A determinação de Sadiq e o apoio de sua família o ajudaram a superar os desafios financeiros e sociais, permitindo que ele seguisse o sonho de se tornar um jogador profissional. Eventualmente, isso o levou a entrar em grandes clubes juvenis e, mais tarde, nas seleções de base de Gana. Seu talento o destacou em competições internacionais juvenis, o que abriu portas para clubes no exterior. Essa oportunidade foi crucial na trajetória de Sadiq, pois ajudou a lançar sua carreira profissional e melhorar a situação de sua família e de sua comunidade. A infância de Sadiq Adams é um exemplo de superação e dedicação. Ele é lembrado em Gana por sua persistência e por inspirar jovens jogadores a seguirem seus sonhos, independentemente das dificuldades. E naquele momento, a FIFA tomava aquela decisão que literalmente afundava sua carreira. O jovem Sadiq, que trabalhou tanto para superar as dificuldades, viu a maior oportunidade de sua vida ser tirada. No final, a intervenção foi um golpe devastador para os sonhos e inspirações do talentoso atacante ganês. Para entendermos melhor os motivos da punição da FIFA em cima dele, teremos de voltar alguns meses antes da Copa do Mundo Sub-17. O pai de Adams assinou um contrato com o clube de futebol tunisiano Etoile Sportive du Sahel, porque na época ninguém poderia realmente saber que Sadiq receberia tanta atenção do torneio, pois ele próprio não tinha idade suficiente para assinar pelo clube. Seus pais tinham autoridade legal para fazer a ligação. Você também tem que imaginar a situação difícil em que Adams e sua família já estavam. Eles não tinham oportunidade ou recursos para sustentar financeiramente seus filhos da mesma forma que a maioria dos jogadores de futebol que crescem na Europa tem. Então, eles estavam desesperados para contratar Sadiq para um clube profissional. Pode não ter sido exatamente a coisa certa a se fazer, decidir sem Sadiq, mas ao mesmo tempo, você não pode culpá-los totalmente. Então, logo após a Copa do Mundo Sub-17, quando o Atlético de Madrid veio oferecer um contrato para Sadiq e sua família, tecnicamente, ele já estava contratado e terminou com um clube tunisiano. E por isso que vários meses depois é que o Etoile Sportive du Sahel entraria em contato com a FIFA em uma disputa legal sobre o contrato de Sadiq. Agora, é claro que a FIFA poderia ter se sentado, analisado todas as coisas e negado ao clube tunisiano os direitos do contrato de Sadiq. Afinal, o cara estava na Copa do Mundo Sub-17 quando seus pais tomaram a decisão impetuosa sem ele. Eles poderiam ter dado a ele uma oportunidade de mudança potencial e apenas continuar deixando-o se desenvolver em um dos maiores clubes do mundo, aplicar uma multa e seguir o jogo. Mas o que eles decidiram fazer
acabar com a carreira do garoto. E vamos ser sinceros, né? A FIFA não é sinônimo de transparência e bom gerenciamento. Só vemos a quantidade de vezes que a instituição se mete em escândalos de corrupção. Com isso, a FIFA permitiu que o clube da Tunísia aproveitasse o talento de uma das maiores promessas africanas sem sequer lhe pagar um salário digno. No fim das contas, Sadik, já com pouco mais de 20 anos, tinha pouca experiência real, pois jogou em uma liga que não era respeitada. Como se isso não bastasse, ele decidiu tentar a sorte em outra liga, onde enfrentou uma situação ainda pior. Em suas próprias palavras, minha experiência na Sérvia foi a pior da minha vida. Essa foi a pior decisão da minha carreira e ainda me arrependo até hoje. Vivi um inferno por causa do racismo. Ele estava jogando pelo Vojvodina, mas estava odiando a experiência. Para um jovem africano como eu, foi terrível passar por essa experiência. Não é uma desculpa, mas ser negro, estar sozinho e sem família em um país estrangeiro às vezes é muito difícil. Um homem branco nem sempre percebe que ao lado dele há um companheiro negro que sofre. Eu achava que precisava ser forte para ajudar minha família, principalmente financeiramente, mas fiquei aliviado ao sair da Sérvia. Essa decisão de deixar a Europa Oriental acabou afastando Sadik Adams ainda mais dos holofotes, dificultando a concretização de seu potencial e afastando-o das oportunidades que sonhava alcançar. Eventualmente, ele retornaria a Gana, onde passou a maior parte de sua carreira se movendo entre ligas na África e na Arábia Saudita. Sadik nunca conseguiu se estabelecer como um talento de classe mundial após reveses significativos, tanto mentais quanto legais, em sua carreira. Agora, nas fases finais de sua carreira, Sadik espera melhorar as condições das ligas africanas para oferecer às futuras gerações uma melhor oportunidade e padrões superiores em infraestrutura. Embora sua jovem carreira não tenha se desenrolado tão bem e tenha sido infelizmente prejudicada pela FIFA, ele ainda conseguiu jogar futebol em todo o mundo e sempre foi um atacante de alto nível, com velocidade, atletismo e um chute poderoso. A jornada de Sadik é um testemunho do espírito humano e do poder de nunca desistir, não só para ele, mas para todos os africanos. E outra lenda que orgulhou o continente foi George Weah. O liberiano saiu do nada até o estrelato no Milan, conseguindo sua primeira e única bola de ouro da África. Clique aqui do lado se quiser conhecer a história dele. Fui!